Semana passada, numa aula do professor Edgar Cantelli sobre a mente e o tal, né? O universo e as forças do universo e como isso se manifesta na nossa mente, me fizeram pensar sobre esse período da vida que eu passei recentemente e eu queria dividir um pouco aqui. Às vezes a nossa vivência pessoal traz muito mais ensinamentos da medicina chinesa, das forças da natureza, do que uma teoria. Então hoje a gente vai falar sobre isso. E o hexagrama, né, é um curso que fala sobre o I Ching, e eles têm hexagramas, 64 ocasiões e situações onde as forças da natureza têm a ver com aquilo que a gente vive na nossa vida, vive na nossa mente. E o hexagrama era entusiasmo. E eu fiquei assim, nossa, o cenário onde acontece o entusiasmo não é favorável. É como se tivesse tudo quieto, tudo para baixo, e esse ímpeto surge. É um ímpeto do trovão, né? Imagina, tudo quieto, uma terra receptiva, né, ali aberta, e surge um ímpeto, uma força, uma ideia. E a gente passou recentemente por problemas de saúde, da Luísa, situações difíceis que envolviam a nossa casa. Foi um período muito né? Muito trevas, como a gente gosta de dizer, né? Entre os nossos amigos. E no meio dessa treva surgiu, né, do nada, vamos aí botar entre parênteses, uma possibilidade de eu voltar a treinar artes marciais. E aquilo foi como se tivesse vindo me resgatar de uma situação de sofrimento, de sensação de estar para baixo, onde tudo era muito difícil, para uma revigoração. Imagina que o trovão na natureza é essa força que abre caminho, né? Vem uma energia do céu e abre espaço na terra. A gente não consegue, até hoje, o ser humano conseguiu canalizar o trovão, mas impedir o trovão de cair não conseguiu. Não tem nenhuma tecnologia das mais avançadas. O homem foi para a Lua, mas impedir o trovão não conseguiu. Então, se a gente for ver nos ciclos, o trovão está relacionado à energia da madeira, da primavera, que está já apontando aí, né? A gente está numa fase migrando, né, desse final do inverno, mas a gente já consegue ouvir a primavera, né? A estação dos ventos, né? Essa estação onde as sementes germinam, as flores brotam e a gente sente essa energia, né? Essa vontade de viver. Agora pode parecer meio difícil, porque o profundo, né? O auge do inverno é essa quietude, esse recolhimento, essa energia que os ursos hibernam no inverno, né? Não é à toa, porque assim, tá tão difícil fora que a gente vai ficar recolhido. Então, dentro desse recolhimento, dessa fase da vida de introspecção, de dificuldade, né, de romper, de superar, a gente vem com essa força do trovão trazendo o novo. E para mim, essa minha experiência com algo novo na minha rotina, o Aikido, né, e não é um lugar qualquer, foi um lugar onde eu me identifiquei com as pessoas, me identifiquei com a teoria que é trazida, o meu corpo acordando, eu senti como se eu estivesse voltando à vida mesmo. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a nossa vida precisa de um resgate, né? Dentro desse cenário da Terra, do Yin, né, onde está tudo parado, a gente precisa muitas vezes de algo que nos resgate, que a gente se conecte, que a gente veja as coisas de forma mais elevada. E para mim foi um ressurgir, né? Não só depois de 2 anos, né, de filha, né, de nova rotina, novas responsabilidades, né, ter que voltar a trabalhar com o neném, ter que desmamar, várias dificuldades. Essa prática de arte marcial, esse Aikido, veio como um resgate da minha essência, né? E o que eu trago para vocês disso não precisa ser uma arte marcial, não precisa ser o Aikido, não precisa, né, dar um Ctrl+V nessa situação na sua vida. Mas busquem nos momentos de mais dificuldade, nos momentos de mais cenário inóspito, um resgate da vontade de vocês, né? Dessa força, dessa gana. Às vezes é uma aula de bordado, às vezes não. Às vezes eu quero ir fazer um curso com fulano de tal, trazer um conteúdo novo para a minha vida. Não, às vezes eu quero ir dançar, preciso patinar, preciso ir num clube de leitura. Entendem?
tem coisas que precisam resgatar a gente da rotina para que a gente possa acessar essa energia ancestral que vive na gente. É claro que isso não pode virar um excesso, né? O que a gente vê mais na sociedade hoje é esse pedido, essa reflexão sendo exagerada. Então, a gente se desgasta, a gente está fazendo as coisas por pura decisão mental e não por um ímpeto. A gente está fazendo as coisas com o princípio de vou brilhar, vou ser incrível. E isso não tem a ver, às vezes, com uma necessidade interna nossa, uma necessidade do nosso espírito mesmo, do ciclo que está a nossa vida, do que a gente está vivenciando, mas muitas vezes vai ser esse resgate. Né? Desde a primeira hora onde eu decidi que eu ia treinar, até agora, eu nunca mais acordei igual eu estava antes. Nunca mais. Assim, todo dia é um dia, seja porque eu vou treinar, ou seja um ganho do dia que eu treinei. Sabe? Ah, não, eu treinei ontem, hoje eu estou bem. Não, amanhã eu vou treinar. Parece que a gente se apaixona de novo por estar vivo, se apaixona de novo por estar num lugar, por fazer aquela coisa que você fazia há, assim, 50 anos, entendeu? Você tá de novo ali. Ontem eu entrei no Uber, a mulher falou assim, você já tem filha? Eu achei que você tinha 15 anos. E 15 anos é a idade que eu me sinto toda vez que eu entro lá no dojo. Que foi quando eu comecei a treinar taekwondo lá na minha adolescência, que eu tinha assim um ímpeto e que por muitos motivos me decepcionei, mas que agora parece que encontrou um lugar para enraizar, sabe? Essa força do trovão achou um espaço na terra. Então, busquem isso, escrevam. O que eu gostaria de fazer? Onde eu gostaria de ir? Né? Eu sempre falo desse exemplo de um amigo meu, que eu atendo ele acho que já faz 4 anos, se for errado, viu? Você me corrija, amigo, que está assistindo o vídeo. Mas que depois de 3 anos de tratamento, ele entrou no boxe. E eu estou trazendo esse refletir das artes marciais porque traz para o nosso corpo um limite que às vezes a gente não consegue impor com a força do pensamento, sabe? Com a nossa consciência. Eu não consigo pôr um limite nas minhas relações, no meu trabalho. Quando a gente vai para a arte marcial, isso muda. É o nosso corpo que coloca esse limite. E de tanto o meu orientador, e eu queria agradecer mais uma vez o Edgar, tá me falando isso há 4 anos. Eu falo desse meu amigo, né, que eu fiquei muito tempo falando, vai lá treinar, vai lá treinar. E ele fala, se eu tivesse te ouvido antes, a mesma coisa eu falo para o Edgar, né? Há 4 anos ele me falando, vai fazer uma arte marcial de contato, vai para a relação. E desde o primeiro momento que eu estava lá até agora, parece que facilitou respirar, facilitou andar na rua, facilitou pegar a minha filha de 12 quilos no colo, que estava terrível, facilitou impor o limite no desmame, a minha relação, né, com meu companheiro. Veja, não estou fazendo uma propaganda do Aikido, eu estou falando de como uma coisa resgatou essa energia de viver. Então, busquem, vão se relacionar, vão para a experimentação, mas muito mais pautados numa necessidade interna desse pescar, né? Pescar, reavivar. Quando eu tive depressão em 2012, eu só conseguia escrever poemas que falavam de uma pesca, de um resgate. E muitas vezes isso pode acontecer com as pessoas, né? A gente projeta muito, né, o nosso contentamento fora. Ai, não, se aparecer alguém, ai, se a minha amiga me ajudar. Mas quando a gente coloca esse resgate numa coisa que a gente vai fazer por nós mesmos, isso tem uma outra potência, né? Nesse dia que eu fui convencida, não, vou me matricular no Aikido, o Edgar falou uma coisa sobre o treino, que era, quando a gente coloca o nosso contentamento fora, a gente fica sempre em busca, né? Nunca tá bom, aí o outro me decepciona, aí eu me fragilizo. Mas quando eu pego esse contentamento e eu coloco dentro, só depende de mim, né? E isso vai para além das ilusões hoje do mundo, né, empreendedor, que só depende de você, vai lá e faz. Não, eu tô dizendo uma escolha, uma sintonia, sabe? Um casar de desejo e prática. Sabe quando a gente junta as duas coisas e vai viver? Então, que a gente possa buscar esses interesses, esse entusiasmo que acessa essa energia do trovão, né? Isso está no nosso corpo relacionado ao fígado, à vesícula biliar. Exige coragem, né? E exige condições físicas para a gente poder
colocar na prática essa necessidade nova. Então, muitas vezes você vai falar para mim, Fernanda, eu não tenho força nem de levantar da cama, como é que eu vou atrás de um entusiasmo? Cultivem a energia de vocês, cultivem o autocuidado, o dormir mais cedo. Aproveita que a gente está no final do inverno agora, né? Vamos dar essa recarregada na bateria, porque quem sabe, quando a primavera chegar em setembro, a gente vai ter esse yang do trovão para começar algo novo, para renovar as nossas energias para terminar o ano, para começar o nosso ciclo novo, né, de vida. Então, estou trazendo essa reflexão, né, sobre o hexagrama entusiasmo, que tem muito mais do que isso, tem essas reflexões sobre os excessos, né, qual o princípio que eu vou estabelecer para fazer essa coisa, né, ser realmente verdadeira e com uma força motriz na nossa vida, né? Então a gente não pode fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, com princípios que não têm a ver com esse contentamento dentro, mas busquem, porque eu estou apaixonada de novo na vida, né? E queria compartilhar isso com vocês, esse entusiasmo que vai contaminando, né, as pessoas ao redor. Que a gente possa fazer um grande bloco de pessoas reiniciando coisas na vida, para a gente poder ser mais feliz, ter esse contentamento, né, que a gente tanto busca. Tá bom? É isso.